Dia, tudo bem? Hoje é dia 16 de janeiro, fevereiro, março, abril, 16 de abril, 25. Agora são mais ou menos 9h30. Hoje é quarta-feira e esse programa é gravado. Até eu estou gravando aqui na terça, por isso eu estou com a mesma camisa de ontem, que na verdade é hoje, né? Mas eu tenho um compromisso em Curitiba hoje de manhã e eu vou, então por isso a gente vai gravar a mensagem, tá legal? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, a gente vai continuar a leitura, o texto, né? No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no verso de número 46, a epígrafe do texto é o cego de Jericó, a gente vai ler do 46 ao 52, se você me permitir, tá bom? Então, por favor, abra a tua Bíblia aí, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 46, que diz assim, ó: Depois foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. 47. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Papai, eu peço que o nosso querido Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, nessa manhã, que possa nos ensinar, que possa nos ajudar para que nós aprendamos a tua palavra. Dá para nós, meu Deus, o discernimento e entendimento da tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eles estavam indo para Jericó, eles foram, para Jericó. Começa o texto no 46, depois foram para Jericó. Ponto. E, vírgula, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Nós já lemos outros textos sobre a mesma situação, onde eram dois cegos, em outro texto. Isso está bom. Jericó é a primeira cidade, biblicamente falando, a primeira cidade que foi invadida pelo povo de Israel quando foi conquistado Canaã. Quando eles atravessam o Rio Jordão, quando Moisés chega com o povo no Rio Jordão, aquela região ali chama-se Cades Barneia, a região que é anterior ao Rio Jordão, do lado de lá ainda. Então, quando eles atravessam o Rio Jordão, a primeira região onde o povo se estabelece e fica chama-se Gilgal. A tradução pode ser círculo de pedra, pode ser tempo de preparação, porque eles têm esses nomes, então você pode usar o que você quiser. Ali o povo de Deus entrou depois que ele saiu dos 40 anos do deserto, Quem estava conduzindo eles era Josué, você já sabe toda essa história. Eles pegaram as 12 pedras de dentro do rio, colocaram ali, empilharam elas e ungiram para servir de testemunho de que o povo de Deus atravessou com seus pés a seco, Você conhece toda a história, eu não quero me prender aí. Então eles empilham as pedras ali, ungem com óleo, ali se torna um memorial, que segundo a Bíblia está lá até hoje, eu não sei porque eu não vi, mas a Bíblia diz que está lá até hoje. Um memorial dizendo e afirmando que o povo de Deus passou 12 pedras, 12 tribos, você sabe, cada tribo pegou uma pedra, tirou fora do rio e ali se erigiu então um altar, ou um monumento, se você preferir. E a Bíblia então diz que quando eles passaram pelo rio, todo o povo,
está no livro de Josué, a partir do versículo de número 1 já, né? Eles vêm para Gilgal. Então, Gilgal, a terra da preparação, é como o tempo da preparação. Amém? Quando nós estamos numa fase de transição, ai Jesus, quando a gente está num tempo de transição na nossa vida, presta atenção nisso aí, começam a acontecer coisas que a gente havia esquecido que aconteciam conosco. A gente crente, que já é crente há muito tempo, a gente viveu altos e baixos no decorrer da nossa vida, na nossa vida espiritual, certo? Por que altos e baixos? Porque a gente teve momentos difíceis da nossa vida, onde a gente esteve mais próximo de Deus, e momentos de mais tranquilidade, onde a gente esteve mais na boa. Então, quando a gente estava mais próximo de Deus, que a gente estava na prova, estava na luta, então a gente estava orando, jejuando, buscando um monte, consagrando, e o Espírito Santo falando, e a gente chorando e jejuando aos pés de Jesus, orando de madrugada. Quando passou a prova? Passou o deserto? Isso é comum que eu estou te falando. Talvez você não seja comum, né? É comum. Tem uma tendência natural de você se acomodar um pouco. Você já vai orar menos, você vai jejuar menos, você está de boa. Por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios que é melhor você ir na casa do luto do que você ir na festa. Porque quando você vai na casa do luto, você olha para o morto e fala, puta merda, vou morrer. Eu preciso estar próximo de Jesus, porque o próximo pode ser eu. A Bíblia diz que você fica melhor, mais espiritual, mais crente quando você vai na casa do luto. Mas quando você vai na festa, diz a palavra de Deus, que daí está todo mundo na festa, e você está na festa também, e você esquece das coisas. Diga aí, né? A família de Jesus que perdeu Jesus na festa. Você sabe da história, não preciso te contar de novo. Não é? Então isso faz parte. Entendeu? Isso aí faz parte. Se você puder deixar aberto aqui embaixo para mim, Gabriel, deixa aberto aqui, fica mais fácil. Também ficar olhando para baixo, senão tem que ficar olhando para cima. Então, os caras foram para Gilgal para se prepararem, Deus preparar o povo para tomar a terra prometida. Você pode olhar para mim e dizer assim, mas pastor, peraí. O povo não ficou 40 anos no deserto? Não é uma pergunta pertinente. O povo não ficou 40 anos no deserto, por que Deus não preparou os caras no deserto? Irmão, porque Deus, ele é organizado. E o tempo de Deus não é o seu e nem o meu tempo. Deus não tem ansiedade. Deus não precisa tomar um se acalme, como eu e você precisamos. Porque a gente tem pressa de ver as coisas acontecer, a gente tem pressa de que as coisas aconteçam na nossa vida, não é? E aí, a maioria das gurias é assim, os guri não é muito, mas as gurias é. Acorda de manhã, põe água para esquentar. Enquanto esquenta a água, ela dá comida para o cachorro, ela põe a roupa na máquina de lavar, ela já vai ali, já junta o lixo do banheiro e a água está esquentando ainda. Ela já juntou o lixo do banheiro, ela já deu uma varridinha na cozinha. Quando a chaleira apita, a irmã já fez um monte de coisa. Que ela tem praticamente um TDAH aí, né, irmão? Ela não consegue parar, ela já está agitada, já acorda no 330 já. O homem não, né? O homem põe a água para esquentar e fica ali do lado, né? Não é isso aí? Acordando. As gurias. Quando tomou o café, já tá quase tudo pronto, já dá para sair fora para trabalhar, que já tá tudo pronto. O homem tá atrasado, nem foi pôr a roupa ainda. Já tá pronto, já arrumou o cabelo. Tomou café, é só escovar os dentes, pegar a bolsa e vazar. Não é? Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Não dá para você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Deus não permite isso. Porque o Senhor, as coisas para Deus, ela tem que ser feita com excelência. Eu não estou falando que você é relaxado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as coisas para Deus têm que ser feitas com excelência.
Nós precisamos fazer as coisas para o Senhor o melhor que nós podemos. Então, o povo durante o deserto, ele estava sendo punido, testado, provado por Deus. Que tem gente que fala assim, mas a gente está na prova, nós não somos provados. A Bíblia diz isso, né? Que Deus, na verdade, não prova ninguém, o que prova é a nossa própria concupiscência. Ok, eu concordo. Mas a Bíblia diz, o Senhor diz neste texto que eles foram levados para o deserto para que fossem provados, talvez pelo seu próprio coração. Entendeu? Então, nós, durante o período da prova, nós estamos sendo, na maioria das vezes, provados. E a gente ainda não está preparado para adquirir. Eu falei isso, que para mim ainda é agora, né? Que eu só tomei um cafezinho e vim aqui fazer outra mensagem para você. Mas para você já é ontem, né? Porque você ouviu a mensagem hoje, que é terça-feira, e amanhã, que é quarta, você vai ouvir essa aqui. Eu estava falando para você sobre o tempo que Deus vem preparando a gente, que a gente vai subindo degraus com Deus. E Deus, ele te prepara para você subir o degrau, ele não põe você lá em cima de qualquer jeito. Porque ele sabe que você vai tropeçar e vai cair do degrau, que você é mané, eu sou mané, nós somos manés. Então o Senhor, ele vai nos preparando de acordo com o dia de amanhã. Então, como o Senhor sabe o que a gente vai passar, sabe aonde a gente vai chegar, sabe o que nós vamos fazer, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele é lá, Ele é cá no tempo, né? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, Ele sabe o que a gente vai ter que aprender, o que a gente vai ter que saber para a gente poder chegar lá na frente e fazer aquilo que Ele quer que eu e você façamos com excelência. Então, esse é o momento da nossa vida chamado de Gilgal. Você está em Gilgal. Quando o profeta olhar para tu e dizer assim, irmão, tu está em Gilgal, irmão, você sabe que você está sendo preparado por Deus para aquilo que está por vir. Preparado. Então, nós vivemos esse tempo de preparação. E esse tempo de preparação muitas vezes não é no deserto. Deserto é tempo de crescimento, fortalecimento, você cresce na fé. Você aprende a orar, você aprende a jejuar, você aprende a passar fome, porque você tem que jejuar. Fortalecer a tua fé, fortalecer a ação de Jesus Cristo na tua vida, do Espírito Santo na tua vida. Você está sendo preparado. Aí quando você atravessa o Rio Jordão, o anjo vem na boca do Josué, do profeta, e diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor Deus fará um grande milagre no meio de vós. É 2 ou 3 de Josué, né? E aí todo mundo entra no jejum, entra na santificação. No outro dia Deus fala, levanta, chama os levitas sacerdotes, manda os caras pegar a arca, põe no ombro e fala, vamos embora. Quando a Bíblia diz que quando os levitas sacerdotes que estão levando a arca sobre os seus ombros, eles pisam nas águas do Jordão, as águas param. As que estão da frente descem e as que estão na esquerda param e o rio seca. Com uma estrada grande, não fique achando que é um riozinho daqueles qualquer, o Rio Jordão, nessa altura onde eles passaram, porque ali tinha lugares que tinha até 7 metros de profundidade. Então eles atravessam com seus pés secos, vão para o outro lado. Deus faz um grande milagre. Quando os sacerdotes terminam de atravessar o rio, as águas se soltam e começam a descer de novo. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando a tua vida muda, a primeira coisa que você vê é o milagre. Meu Deus. Quando Deus vai tirar você do deserto, escute isso aqui, isso é uma palavra profética para a sua vida. Quando Deus vai tirar você do deserto, quando chegou o tempo de você atravessar o Rio Jordão, o Senhor vai chamar você para santificação. Ele vai avisar você, o Espírito Santo vai avisar, o profeta vai profetizar. Deus vai falar com você. Vai vir ao teu coração, vai te dar um sonho, não sei como, mas ele vai falar. Ele fala, santifica a sua vida. Porque amanhã eu vou fazer um milagre no meio da tua casa. Irmão, a Bíblia diz que sem santificação é impossível ver a Deus. Você não vai ver a Deus com uma vida torta, atravessada, não vai. Primeiro você precisa acertar a tua vida.
Primeiro você precisa se consertar, primeiro você precisa se colocar na presença do Senhor. Primeiro você precisa estar na presença do Senhor. Primeiro você precisa andar na presença do Senhor. E aí você vai ouvir a voz do Espírito e ele vai dizer para você: santificai-vos, porque amanhã fareis um grande milagre no meio de vós. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Irmão, tem coisa grande chegando aí, varão. Tem coisa grande chegando aí. Você crê, dá um glória a Deus aí, vaza. Tem coisa grande chegando na tua vida. Essa mensagem é uma mensagem que está descendo do céu, irmão. Não preparei isso aqui, não. Não preparei isso aqui, não. Não tem nada escrito aqui. Nós estamos no texto só. De Jericó. Deus está abrindo esse manto aí. Está desenrolando. Se liga. Santificai-vos, porque amanhã farei um grande milagre no meio de vós. Todo milagre que o Senhor faz é um grande milagre. Você tem que aprender a dar importância às coisas que Jesus faz na sua vida. Porque sem Ele não teríamos nada, não seríamos ninguém, não faríamos absolutamente nada. O milagre de Deus, Ele transforma, Ele muda. A Bíblia diz que o povo, então, entrando em Gilgal, acampa-se todo mundo acampado, 3 milhões de pessoas, ou mais. Um grande lugar. A Bíblia diz que antes do povo, eles já entraram na terra prometida. Escute isso aqui, está descendo, não está desenrolando o manto aí, vamos revelar isso aí. Quando o povo de Deus entra em Gilgal ali, ele se acampa. Jericó está logo à frente, mas eles não vão para cima de Jericó. Eles já não vão lá e tomam a cidade. Não, eles precisam se preparar. Eles precisam se consertar, porque faz 40 anos que os caras estão no deserto e faz 40 anos que eles não fazem a Páscoa, por exemplo. Aleluia, está chegando a Páscoa aí, é domingo que vem. 40 anos que eles não faziam a Páscoa, meu querido irmão. 40 anos que eles não circuncidavam as crianças mais. Esse período de deserto foi um período onde cessou o sacrifício, onde cessou a ação das pessoas diante de Deus, mas era necessário que isso voltasse a acontecer, para que o povo voltasse a se santificar, para que depois de santificado pudessem tomar posse da herança. Irmão, se você não mudar o teu posicionamento, a bênção não vai chegar. Se você não mudar o teu comportamento, a bênção de Deus não vai chegar. Eu sei que o deserto é duro, eu sei que o deserto é difícil, eu sei que o nosso coração muitas vezes endurece no deserto. Pastor, mas que negócio é esse do deserto? O deserto pode ter sido a morte de alguém que se amava, Deus recolheu alguém, pode ter sido a falência da tua empresa, o desemprego do teu marido, o câncer que alcançou você. O deserto, irmão, é algo que trabalha na nossa vida, que muda a nossa consciência, que muda os nossos entendimentos, os nossos valores, o nosso caráter. O deserto é uma ferramenta dura, uma ferramenta de ferro, como disse o salmista. Ele disse: a tua vara de ferro me consola. A vara de ferro do Senhor, irmão, não é uma remadinha qualquer, é uma varada de ferro nas costas do camarada para fazer ele se consertar, para fazer ele se converter, para fazer ele endireitar os seus caminhos. Isso é o deserto. Isso muitas vezes endurece o coração das pessoas. A pessoa perde a alegria, a vontade de viver. Porque ele não está convicto na sua fé, então o Senhor precisa trazer ele de volta. E aí ele leva ele para Gilgal. Ele leva o seu povo para Gilgal. E ali, naquele lugar, Deus trabalha o coração de todo mundo. Então Deus deu ordem a Josué e disse: primeira coisa que você vai fazer, vamos restituir a Páscoa. Então é apregoado a Páscoa. É restituído. E veja que o que é de Deus, é Deus que dá, não é você que faz. Ah, pastor, eu vou jejuar uma semana, irmão. Se Deus não te der a moral, você não faz. Você não consegue. Eu vou jejuar 24 horas, irmão. Se Deus não tiver no teu jejum, você não vai conseguir fazer.
O que é de Deus, Deus dá para você. Não é você que pega. As coisas santas e sagradas de Deus são dadas por Ele, para Ele, para que você faça. E você tem que aprender isso. O jejum, oração no monte, campanha de oração no monte, é Jesus que nos chama para fazer isso. Jesus nos chama para fazer isso. Entenda e aprenda. Se você não for movido pelo Espírito Santo, não vai dar certo. Se você não for movido por Deus, não vai dar certo. Não vai rolar. A não ser que você esteja sendo conduzido e movido pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Primeiro se institui a Páscoa. A Bíblia diz que todos participam da Páscoa. Escute isso aí. Segunda coisa, irmão, eles vão circuncidar todos os homens, ou circuncisar, se preferir. Todos os homens, meninos de 8 anos para cima, todo mundo recebe a marca de Deus. Há um período, e você sabe, para que haja cicatrização, para que as pessoas se curem daquilo, né? Fiquem melhores, dê tudo certo, tudo na boa, beleza. Passou esse tempo. Terceiro lugar, cessa o maná. O maná deixou de descer, não desceu mais. Agora o povo estava numa nova terra e o Senhor queria que eles fossem buscar o seu alimento. Chega um tempo na tua vida que Deus vai parar de te dar as coisas e você vai ter que correr atrás. Chega um tempo na tua vida que você não é mais criança, irmão, e você não mama mais leite no peito da sua mãe, você tem que levantar, sentar na mesa para você comer. Você precisa buscar de Deus aquilo que Deus tem para te dar. Jesus disse, recomendo-vos que compreis de mim ouro refinado no céu. Então não é de graça, você tem que começar a buscar, você tem que começar a jejuar. Quando Deus mandar, você vai jejuar, você vai orar, você vai ler a palavra de Deus, né? Você vai ler a Bíblia, você vai estudar, você vai orar de novo e vai buscar de novo, até que você encontre. Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. E você vai poder entrar na presença de Jesus Cristo como esse cego, porque você está no caminho. O salmista disse, 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, né, à tua direita, não sei, não importa. Mas você não vai ser atingido, por quê? Porque você está andando no caminho. E quando você estiver no caminho de Jesus Cristo, você vai ser encontrado. O cego de Jericó estava sentado no caminho, aonde Jesus estava passando. E quando Jesus começou a passar naquele lugar, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e falou, cara, quem que está gritando? Chama esse cego aqui. Quando o cara chega diante de Cristo, Jesus olha para ele e diz, o que é que você quer que eu te faça? O cego estava em Gilgal, irmão. O cego estava sendo preparado para ter um encontro com Cristo. Ele havia ouvido falar de Jesus. Ele podia não ver, mas ele ouvia muito bem. Todo mundo falando, ei, você ouviu falar de Jesus Cristo, Filho de Deus, está andando por aí? O cara começou a ouvir, todo mundo comentava, olha, você viu fulano, foi curado, você viu o ciclano? Todo mundo falava, Jesus era falado em todos os lugares. O cego foi preparado pelo próprio Espírito Santo de Deus para que ele estivesse sentado no caminho à espera de Jesus Cristo. Naquele dia ele poderia ter tido uma dor de cabeça e não ter ido lá. Não é? Aquele dia poderia, sei lá, tá chovendo. Eu sei que lá é deserto, não chovia, mas podia estar chovendo. Ele não tinha ido, tinha perdido Jesus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. O Espírito Santo preparou ele, o Espírito Santo levou ele naquele lugar, o Espírito Santo colocou ele sentado naquele lugar para que ele tivesse um encontro com Cristo. Escute, essa palavra é uma palavra profética sobre a sua vida. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, o Espírito Santo vai levar você, o Espírito Santo vai colocar você no lugar certo. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, do verso 20 em diante, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis, que ele pega a nossa oração e ele leva diante de Deus. E se a gente não sabe orar, ele ensina.
Nós somos preparados pelo Espírito Santo de Deus para que a gente entre na presença do Senhor Jesus Cristo, para que a gente seja colocado na presença do Senhor Jesus Cristo. E quando nós ouvirmos o seu barulho, quando nós sentirmos a sua presença, quando nós entendermos que Jesus Cristo está passando, então nós vamos levantar as nossas mãos santas para o céu, nós vamos levantar nossa boca e nós vamos clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele ouvirá e dirá: filho, o que queres que te faça? O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Mestre, que eu tenha vista. 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O milagre serve para que você passe a seguir Jesus. Jesus traz o milagre para que a tua fé seja edificada. Jesus traz o milagre para que as pessoas vejam que Jesus de fato existe, que Jesus é verdadeiro, que Jesus é real. E através do milagre eu e você seremos alcançados. E através do testemunho do milagre na nossa vida alcançaremos muitas pessoas, porque verdadeiramente só Jesus é Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar? Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que esta palavra esteja escrita, guardada, gravada nos seus corações. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor traga para nós fé, mais fé, Senhor, para que sejamos edificados na tua presença. E assim como o cego, Senhor, assim como o cego nós também possamos ver, assim como o cego nós tenhamos um encontro contigo, assim como o cego nós possamos ouvir a tua voz e ser conduzidos na tua direção, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar essa água que os irmãos estão colocando diante de ti, e quando eles beberem dela, sejam abençoados segundo a fé que cada um deles tem, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa consagrar este óleo que os irmãos estão apresentando diante de ti, derramando uma gota do céu, desse óleo santo que o Senhor tem aí no céu, para que esse óleo seja santificado e tudo aquilo que ele tocar seja santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça, hoje, quarta-feira, temos culto em Blumenau. Mudou o endereço do culto, não esqueça. O culto será na rua 25 de julho, 907, no bairro Itupava Norte, Blumenau, Santa Catarina. Eu estou esperando vocês lá a partir das 19h30, mas 19 horas eu já quero estar lá, tá bom? Vamos estar esperando vocês hoje, Blumenau. Você que quer participar do culto, assiste aí. A partir das 20 horas a gente entra ao vivo. Um beijo no teu coração, Deus abençoe vocês. Tchau.